jurídico muito alto. Ah, foi feito o terceiro aditivo da obra do arco metropolitano de Uberaba. Ninguém sabe isso. O povo sabe o que é a tema aditivo? Ninguém sabe isso. Então, assim, o contrato ele é silencioso, sabe? A licitação ela é ruidosa, mas o contrato, o aditivo contratual, ele é silencioso. Politicamente vale a pena empurrar a simetria para o contrato. Portanto, o custo real de um projeto de infraestrutura, ele vai ser função da intensidade da seleção de versos, o quanto eu estou mentindo antes, do incentivo que eu vou ter para diminuir custos. Dependendo do contrato, se ele for cost plus, ele tem incentivo para aumentar os custos. E quantidade e qualidade dos riscos assumidos. E aí é preciso ter em mente três coisas: risco, probabilidade e incerteza. Resumo da obra: o mundo do direito não é confortável com o fator tempo. Nós não estamos preparados para lidar com o tempo. Tempo é quase um infortúnio do direito, mas não é verdade. Isso são requisitos fundamentais do contrato: risco, incerteza e probabilidade. Então, o contrato, na verdade, ele é um detector de mentiras. Se a pessoa mentiu na licitação, o contrato vai tentar detectar essa mentira. Por exemplo, se você fez um contrato para entregar alimentos para uma empresa e prometeu uma determinada qualidade, durante a execução, você vai ver que a qualidade não é boa. Então, sua mentira, de certa forma, vai ser detectada pela execução contratual. Os agentes possuem racionalidade limitada. Esse é um negócio muito importante em obras de infraestrutura, porque nós somos limitados. Algumas pessoas, são mais limitadas do que outras, mas nós somos limitados. Existe uma coisa em obra, isso aí vem em vários países, que é o oba-oba. Por exemplo, quando a pessoa está apaixonada, a pessoa não fica cega, não há uma cegueira. Na verdade, eu sou apaixonado pela minha mulher, posso dizer isso. Tudo que ela pede para fazer, eu tento fazer tudo. Mas a pessoa está apaixonada, a pessoa não fica louca, tenta fazer tudo. Tem um amigo meu que tem uma namorada, tem uma amiga minha que tem um namorado que bebe. Mas ela está apaixonada. Ela diz: não, ele vai deixar, ele vai para a igreja. Não vai deixar nunca. Mas ela tenta, quando há uma situação de paixão, a pessoa tende a minimizar os riscos. O Brasil cresceu muito nos 10 anos, né? Mais ou menos, né? Sou cético quanto a isso tudo. Mas o Brasil cresceu, então há uma tendência de minimizar os riscos. Você tenta projetar para o futuro o que você tem atualmente. É da condição humana, nós somos assim. É assim. Veja o caso agora. Portugal. O caso das rodovias portuguesas. Foi feito há 10 anos atrás uma estimativa de fluxo de veículos, os pedágios. Mudou o status econômico. E aí você tem toda a complexidade da revisão contratual. Porque se achava que tudo ia dar certo. E a vida é assim. E se a gente não viver assim, a gente também não vive. Enfim. Não é? Há grandes assimetrias de informação entre o governo e as empresas. Os aditivos contratuais impõem consideráveis custos de transação. Os contratos de infraestrutura são complexos e incompletos. O setor de infraestrutura ele é estratégico. Na verdade, aqui me permita, nossa diretora, nós crescemos com base no crédito interno, na ampliação do crédito interno. Se a gente quiser ter um crescimento sustentável, a gente vai ter que ter infraestrutura, né? Não há a menor dúvida em relação a isso. Viagens CDC e danoninho não vai levar a gente a ser uma grande nação. A gente tem, na verdade, que ter infraestrutura. Então, o grande desafio é investimento. Investimos pouquíssimo em infraestrutura em relação ao percentual do PIB, né? Precisamos de infraestrutura, precisamos de energia. E o sistema de compras, que é o operador desse processo todo, ele é ineficiente, burocrático e atrasado. Nós somos institucionalmente muito atrasados. Precisamos melhorar esse tipo de coisa. E aí surge uma tentativa do governo, que é uma boa tentativa, que é o regime diferenciado de contratação, né, que vai servir para a Copa do Mundo, Jogos Olímpicos, a Copa do Mundo, Copa das Confederações, tem um de Copa aí, festança que vai ter no Brasil, mas também para o PAC, que é o PPA, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, obras e serviços de engenharia, SUS, sistemas públicos de educação, saúde e agora para presídios. O que ocorreu no Brasil?
Você transitou de uma lei de licitação, que era a lei 8.666, para um sistema de compras. Você tem a lei de licitação com normas gerais e leis satélites específicas, ou leis específicas, como a lei da PPP, para parcerias público-privadas, e agora essa lei para grandes obras. Então você tem um sistema muito mais complexo do que tinha, digamos, há 20 anos atrás. Quais são as inovações desse regime diferenciado de contratação? Oferecer à administração uma modalidade de contratação mais célere. Eu acho que o grande ativo, o grande elemento positivo do RDC, que ainda tem poucas experiências de RDC no Brasil, a lei de 2012, mas acho que o grande valor vai ser a celeridade, a tentativa de dar mais celeridade às obras públicas. O orçamento sigiloso e a inversão de fase, também escrevi sobre isso. A contratação integrada, o compartilhamento de riscos e a pré-qualificação. Vou centrar minha atenção na contratação integrada. Eu acho que é uma das grandes inovações dessa nova legislação. É a contratação integrada. O que é a contratação integrada? O vencedor da licitação, ele vai elaborar o projeto básico. Porque o que acontece na licitação normal? O governo diz o que quer, através do projeto básico. O governo diz, eu quero contratar uma empresa que vai fazer uma estrada, que vai por aqui, por aquilo outro. Qual é o problema? O governo não sabe fazer esse projeto básico, porque não tem expertise técnica suficiente. Eu estou falando de mega obras, de grandes obras. O governo não tem expertise, porque o governo não sabe fazer. Os agentes públicos não sabem fazer. Não é? E aí, o que acontece? Você tem projetos básicos ineficientes. Qual é a inovação do regime diferenciado de contratação? O governo dá as linhas gerais e quem faz o projeto básico é a própria empresa. Por isso que o tipo de contratação do regime diferenciado de contratação é do tipo de BOT, Design Build Operate and Transfer. O design é da empresa. Porque, para evitar o chamado jogo de empurra, o governo faz um projeto, a empresa executa. Aí dá problema. A empresa empurra o governo empurra a responsabilidade da empresa. Deve evitar o jogo de empurra. Então, agora, como eu tenho o chamado One Single Responsibility, a responsabilidade está tudo centrado na empresa. A obra deve ser entregue à administração no prazo, pelo preço contratado e nas condições de operação imediata. A contratação integrada, ela é uma espécie de um contrato chamado turnkey. Turnkey, dobrar a chave. É um contrato muito conhecido em infraestruturas. Quando você vai comprar um automóvel, você escolhe o carro que você quer. Quando você chega na concessionária, qual é o trabalho que você tem? Dobrar a chave.